Olá, pessoal, tudo bom com vocês? A gente hoje vai falar sobre sexologia ou psicologia sexual, como a maioria das pessoas podem conhecer sobre. E a gente vai falar sobre um problema que normalmente é muito comum entre mulheres na nossa sociedade. E isso é um tema muito importante da gente falar. Porém, contudo, todavia, eu quero me apresentar para vocês, para quem não me conhece ou para quem começou a seguir faz pouco tempo. Meu nome é Nathalie Romanciuk Murari, eu sou psicóloga clínica e docente de instituições de ensino superior. Sou graduada pela Inesul, Instituição de Ensino Superior de Londrina, e pós-graduada pela Unifil, de Londrina também. E estou realizando uma pós-graduação em Psicologia Sexual e também em Método de Ensino de Filosofia e Sociologia. Então, a gente fica sempre em dúvida se isso tem relação uma coisa com a outra, mas quando a gente vai parar para analisar, realmente tem muita relação, né? Por quê? Vamos falar hoje sobre anorgasmia de forma geral, né? Eu já explico para vocês o que é isso, né? Falei, Nath, tem que explicar, né, linda? Mas eu já vou explicar, né? Mas a gente vai ver que tem muitos problemas que nós temos em relação aos transtornos psicológicos, ansiedade, depressão, borderline, vários outros que existem no nosso critério de diagnóstico, que são e que têm muitos fatores sociais e culturais que influenciam na prevalência desses sintomas. Como eu já falei, hoje nós vamos falar sobre a anorgasmia em mulheres. Firmão, bora lá então, mané? Lembrando que, brincadeiras à parte, né? É um assunto que gera muito tabu, é muito complicado de se falar, as pessoas normalmente têm vergonha ou coisas do tipo, né? Então a gente vai usar muitas brincadeiras para falar sobre isso, para que isso não se torne algo muito formal e não fique tão legal assim, tá bom? Então, brincadeiras, beleza? Mais didático. A gente gosta de didática. Para contextualizar também para quem está começando a seguir agora ou faz pouquinho tempo, aqui no Instagram nós abordamos conteúdos sobre psicologia e nutrição, mais especificamente sobre psicologia da análise do comportamento, né, ou cognitivo-comportamental, tá? Nós falamos também sobre sexologia, psicologia clínica de forma geral e nutrição, né? Falamos sobre alimentos e transtornos alimentares. Então eu estarei aqui produzindo conteúdos muito bacanas para vocês, para a gente falar sobre várias coisas dentro da psicologia, para que todos possam ter acesso a ela. Beleza? Vamos começar então. Vamos falar então sobre as disfunções sexuais. O que elas são, de onde elas vêm, para onde elas vão? Disfunções sexuais em mulheres, então, é um tema extremamente importante para nós discutirmos e debatermos. Por quê? Há uma porcentagem muito grande de mulheres e, pasmem, homens também, por aí nesse mundão lindo, que não sabem muito sobre o que é isso, né? Então, a gente vai começar a falar sobre o que é realmente a própria sexualidade, tá? Por que esse assunto é tão importante assim para falar, tanto para homens quanto para mulheres? Porque, meus amorzinhos, lindinhos, queridos dos meus corações, a sexualidade em si, ela está intimamente ligada às nossas necessidades básicas, enquanto animais, né? Enquanto uma raça, né? Porém, contudo, todavia, a gente vai ver que a sexualidade feminina, ela é um pouquinho diferente. Por quê? Ela vai ser
percebida de forma individual e dependendo de cada personalidade das nossas colegas, né? Então, eu identifico a sexualidade de uma forma, você que está assistindo identifica de outro, as minhas amigas identificam de outro, e assim por diante. Porém, contudo, todavia, a gente também vai ter algumas características em comum, tá? Mesmo nós termos essa percepção individual que vai de acordo com a nossa história, a nossa personalidade, como eu já falei, e o que é sentir prazer para cada uma de nós, tá? Mas ainda assim, a gente vai ter algumas características em comum envolvendo a parte física, tá? A parte fisiológica, tá? Calma que a gente já chega na parte boa, tá bom, linda? Peraí. A gente vai precisar, antes disso, falar especificamente sobre a própria composição da nossa coleguinha, mais conhecida como vulva, né? Todos não... A maioria das pessoas podem não saber, né? Ou sabem, não sei, mas eu vou deixar a informação aqui. A vagina em si não é o nome correto, e sim vulva, tá? A vagina é uma parte da nossa vulva, beleza? Então, vamos começar pela nossa composição da nossa coleguinha. Vamos lá. A mulher, de forma geral, né, nós mulheres, possuímos um órgão erétil também, né, no qual nós chamamos ele de clitóris. Sim, aquele lugarzinho bem feliz, onde a gente dá aquele tremeliquinho quando aperta mais forte. Exato. Então, a gente vai ver que o clitóris em si, que é aquela parte de cima, ele vai ter uma grande importância na própria sexualidade. Por quê? Ele vai ser o principal parte da nossa vulva que vai trazer essa sensação de prazer mais intenso, tá? Ao ponto de chegarmos a um orgasmo, beleza? Continuemos então. Então vamos lá, vamos falar daquilo que viemos falar, da parte boa. Vamos falar então sobre o que é uma resposta sexual normal em uma mulher. A gente vai ver então que essa resposta sexual ela vai ser constituída por um conjunto complexo de fatores psicológicos, ambientais e fisiológicos, como eu já citei antes. E a partir disso, em conjunto com esses três fatores, nós mulheres vamos ter o que chamamos de primeira fase da resposta sexual, que é classificada como desempenho, tá? E essa fase de desempenho, ela é acompanhada por 4 fases consecutivas, que são, presta atenção, Katia, excitação, que é a prélca piscando, vamos se dizer assim, o platô, que é quando a nossa amiguinha fica molhada, a lubrificação em si, tá? O orgasmo, que é a parte que a gente sente as contrações no nosso órgão, e por fim, o nosso relaxamento corporal, tá? Então, nós vamos ter essas 4 fases de uma resposta sexual normal. Lembrando que nós estamos falando aqui de talvez uma pessoa que não tenha essas respostas sexuais tão organizadas assim como eu estou citando, tá? E esse é exatamente o problema. Quando nós entramos nessa resposta sexual e, de alguma forma, elas vão falhando, nós vamos tendo sintomas que podem nos deixar em sofrimento, em desagrado, ou até mesmo, em casos mais extremos, fazer com que nós não tenhamos uma vida social e sexual ativamente. Beleza? Mais um ponto importante também para a gente descobrir, né? Pode acontecer também de nós, mulheres, nos depararmos com situações que sejam excitantes, no sentido de
começar a termos respostas sexuais, né? E que por fim possam desencadear esse desejo, essa apetência, né? E esse apetite, né, é conhecida como libido, tá? Porém, muitos poréns, muitos poréns, né? A mulher pode sofrer de um probleminha muito chato chamado anorgasmia, como eu já citei anteriormente, que vai se caracterizar com a falta de orgasmos. Vamos para mais um porém. Nossa, psicóloga adora falar um porém, né? Porém, contudo, todavia, depende. A gente adora, né, Lisa? Mas faz parte. Isso, então, vai acontecer em algumas mulheres, tá? Não todas, lembrando muito disso, que isso é uma classificação e uma porcentagem, tá? De situações onde vão prender essas mulheres em alguns fatores, como costumes religiosos, culturas patriarcais ou até mesmo a própria falta de educação sexual, que é conhecer o próprio corpo e também conhecer o que pode ou não ser ruim para ela ou não no sentido físico, tá? A gente vai fazer um vídeo específico falando sobre o que é educação sexual, beleza? Lá então para mais uma parte explicar outras coisinhas e que também muitas mulheres e muitos homens não sabem, né? Que nós, lindas, ai, amores, nós temos 5 tipos de orgasmos. Ai, que lindo! Eu também não sabia até uns anos atrás, eu fui descobrir também conforme eu fui estudando sobre o assunto. Mas sim, gente, nós temos o orgasmo feminino, ele é dividido em 5 tipos, tá? E a gente vai falar sobre eles agora, tá? O primeiro deles é o clitoriano, mexendo lá no nosso amiguinho, no nosso coleguinha lá embaixo, e a gente vai ter os trimeliquezinho, né? Nós temos também o orgasmo vaginal, ou seja, dentro do canal vaginal, né? Onde nós temos a penetração. E ele normalmente é sentido como se a vagina estivesse em uma temperatura maior, né? Ele não vai ser tão intenso quanto o orgasmo clitoriano, mas ainda assim nós vamos sentir algo diferente ali. Nós temos também o orgasmo abdominal, que são movimentos involuntários de contração do próprio abdômen, onde eles vão auxiliar os músculos que estão se contraindo na vagina e no ânus. E também na cavidade pélvica interna da coxa. Ou seja, para você fingir um orgasmo, você tem que ser uma atriz muito boa e também dar os trimelique nas pernas, nos braços e nos caras. Porque quando nós temos o orgasmo, ele é tão intenso, né? Porque o nosso corpo inteiro precisa trabalhar para ele funcionar, né? Para ele acontecer. Então, o cansaço que os nossos músculos sentem após a ocorrência dele é muito grande, né? Então, dá aquele cansaço, né? Dá aquela sensação de relaxamento, então a gente sempre precisa estar prestando atenção nisso. E o mais importante, se você não está sentindo prazer, é necessário pedir para parar. A gente vai falar sobre isso também em um outro vídeo, possivelmente, tá? Mas é muito importante nós termos conhecimento sobre o nosso próprio corpo para a gente saber como nós gostamos ou não, porque senão não vai rolar. Né, linda? Então, beleza. Ok. Vamos continuar, então. Nós temos também o orgasmo contínuo, que é quando se tem O orgasmo contínuo é quando temos contrações intensas e prolongadas, rítmicas e reflexas que vão se iniciar na vagina, ânus e precisam de ajuda dos nossos músculos da face, cavidade pélvica, ou seja, interna da coxa, abdominais, pernas e braços. Olha, então, olha só, a gente tem que ser atriz para forçar, né?
Porém, entretanto, vamos lá, vamos falar sobre o que finalmente viemos falar, que é sobre a anorgasmia. Pra quê? Pra que ela serve? O que é isso, Nath? Não entendi ainda. Não tem problema que a tia Nathalie explica. Vamos lá. Então, como eu já disse, a anorgasmia é uma falta de orgasmo nas mulheres. Isso é um problema físico onde faz com que mulheres não tenham orgasmos, ou seja, elas não chegam no finalmente de sentir o próprio relaxamento de ter um orgasmo, tá? Legal, beleza. E como já falamos, isso também pode acontecer por vários fatores e pelo fato também de ela nunca ter sentido um orgasmo, no sentido dela não saber como é, né? Pode acontecer de ou ela não ter tido ou ela não saber diferenciar o que ela está sentindo. Um ponto importante também que a anorgasmia ela é classificada como a mulher ela pode nunca ter experimentado um orgasmo, ou ela já teve em situações específicas, mas depois de um tempo parou de ter, tá? A anorgasmia vem dessas duas situações. Nunca tive, depois de um período parei de ter, tá? Muito importante isso também. Outra informação importante também é, nas mulheres que passaram a não ter mais orgasmos, elas não precisam necessariamente não ter mais interesse sexual, tá? Ou respostas sexuais, tá? Ela pode sentir o interesse ou o prazer de estar com algum companheiro ou companheira e não chegar finalmente ao orgasmo, né? Que é o platô. Beleza? Isso é muito importante também de notar, né? Muito triste ainda falando sobre isso, né? Vamos trazer aqui agora algumas porcentagens, né? A gente vai ver então que alguns autores e estudos, inclusive esses artigos que eu usei para fazer esse roteiro, estarão aqui na descrição do vídeo, tá? Se vocês quiserem ler de forma mais completa e olhar todos os estudos que esses pesquisadores e autores falaram, dá uma olhadinha aqui nos artigos, beleza? Todos estão gratuitos na internet para fazer download em PDF. Legal? Então, bora lá. De acordo, então, com alguns estudos, né, e algum desses autores, eles mostraram nessas pesquisas que mulheres em idade entre 18 a 59 anos apresentaram alguma disfunção sexual, no qual somou uma porcentagem de 20 a 40% das mulheres. É muito, né? Legal, beleza. Mais uma informação importante para nós falarmos em anorgasmia. A anorgasmia, ela tem uma prevalência muito maior em mulheres. Nos homens acontece outra coisa. Tem uma prevalência dessa anorgasmia em homens, tá? Mas é uma taxa muito menor, né? Outra informação muito importante é que falar sobre sexo e ter orgasmos e coisas do tipo ainda é um tabu muito grande, né? Então, por conta disso, existem uma quantidade uma quantidade um pouco pequena sobre essas informações na literatura de forma geral. Então, esses processos de aprendizagem sobre isso ainda está sendo desenvolvido, as pessoas ainda estão procurando muitas informações sobre, né? Principalmente envolvendo mulheres, tá? E o próprio corpo feminino. Vamos falar então agora, finalmente, sobre o porquê que isso ocorre, principalmente em mulheres, né? Vamos falar sobre questões históricas e culturais agora, lindo. Sim, é por causa disso que nós temos problemas voltados para a anorgasmia. Nós, mulheres, por muito tempo durante a história, fomos designadas única e exclusivamente para procriação. Porém, glória para ficar de pé, para glorificar de pé.
com o avanço das nossas questões culturais, como propriamente o feminismo, né, que se posicionou contra essas ideologias patriarcais de submissão, auxiliaram as mulheres a compreender-se e existir de uma forma biológica, psicológica e social, de uma forma mais plena e completa. Pois, obviamente falando, eu acho que a gente não precisa falar sobre isso, que eu acho que devia ser uma coisa meio óbvia, mas a gente precisa falar. Nós não fomos criadas únicas e exclusivamente para termos filhos. Haja paciência, né? Preguiça, né? Nós temos as nossas próprias subjetividades, nós temos as nossas próprias personalidades, criação, desejos, vontades, sonhos, metas. Então, colocar a gente em uma caixinha onde o nosso objetivo de vida é único e exclusivamente o mesmo, ter filhos, não faz muito sentido, né? Então, é muito importante a gente olhar também para as nossas questões culturais e o quanto elas influenciam nós a termos sintomas ou não de determinadas psicopatologias. Bora lá, então. Portanto, vamos lá falar sobre prevenção, né? Uma das prevenções, né, para prevenir a anorgasmia é a busca e a compreensão do seu próprio corpo, sem medo e sem vergonha. Ou seja, a gente precisa descobrir os pontos onde sentimos prazer, perceber durante o ato sexual o que gosta e o que não gosta, o que te atrai ou não e assim por diante, para que você não faça nada que você não queira. Ou seja, a gente precisa explorar possibilidades. Mais uma informação muito válida que encontrei nas referências, nas poucas referências que eu utilizei, né? A gente vai ver que é muito legal essa informação, inclusive, nós mulheres gozamos apenas pelo prazer, diferente do órgão masculino, que é a ejaculação como método de procriação. Ou seja, a mulher goza e não influencia em nada no seu sistema físico de reprodução. Ou seja, nós gozamos apenas por gozar e o nosso corpo, tipo, se acontecer o orgasmo ou não, nós vamos produzir óvulos da mesma forma. Mas é exclusiva. Ai, gente. Porém, contudo, entretanto, todavia, a gente vai ver que esse orgasmo em si, ele auxilia muito mais na manutenção do corpo como um todo. Eu acho que é muito importante a gente fazer um outro vídeo falando sobre qual é a função do orgasmo feminino. Quem quiser um vídeo sobre isso, comenta aqui embaixo para nós saber o que vocês querem. Vamos lá, então. Para quem quer ler os conteúdos de forma mais completa, como eu já falei, estudos, referências, artigos, autores que eu falei, vou deixar aqui embaixo bem descritinho, bonitinho para vocês, todas essas referências. É só vocês copiarem e colarem no Google que já vai aparecer o site dos artigos, tá bom? Comenta aqui o que você achou desse conteúdo e qual foi a sua experiência ouvindo sobre essas informações que eu trouxe hoje. Muito importante também que se você tiver alguma dúvida, sei lá, alguma sugestão, ai, nossa, Nath, eu adorei o que você falou ali. Manda aqui para nós que nós adoramos sugestões e feedbacks, tá? Dando essas sugestões, vocês também vão nos ajudar a criar mais conteúdo e produzir mais conteúdos que sejam úteis para vocês. Outro assunto importante também a gente não pode deixar de pedir, né? Se você gostou desse conteúdo, não se esqueçam. Aqui em cima do nosso perfil vai ter um sininho. Nesse sininho você pode deixar ele ativado para que você receba todas as atualizações do nosso perfil, né? Todas as notificações de stories, reels, publicações no feed,
tudo que a gente postar aqui, né? Então, é muito legal também a gente ter essas sugestões de vocês. Se você gostou também desse conteúdo, já envia para suas amiguinhas para elas saberem mais sobre o que é orgasmo feminino. Falou então, meus pessoais, meus lindos queridos dos meus corações. É nóis. Tchau.